Amém? Saúdo todos na paz do nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez e mais uma oportunidade que o Senhor nos permite para falar da sua palavra. Eu quero te convidar a pegar o manual do fabricante, que eu sempre brinco, a Bíblia, e juntos vamos ouvir o que o Senhor tem a falar na sua palavra. E aqui nós iremos compartilhar. Eu te convido nesse momento a pegar a tua Bíblia, abrir o teu coração e a tua mente e pedir ao Espírito Santo de Deus para que venha te dar sabedoria. São coisas assim que nós precisamos pedir para que o Senhor venha entrar com a sua providência. Amém? Este é o Ministério Viva. Viva a vida com Jesus. Viva a experiência todos os dias, a cada manhã, ao abrir seus olhos e se deparar com a realidade a qual está ao nosso redor, suportando as provações, as perseguições e não negando Jesus e mantendo a sua fé. E viver a esperança. Viver a esperança não no mundo melhor, mas sim no mundo a qual o Senhor preparou para todos aqueles que se declaram seus servos. Eu te convido a entregar o teu sentimento, o teu coração, o teu entendimento e a tua vida na mão daquele que veio a esse mundo com o propósito de nos resgatar do pecado e nos dar a oportunidade para ser redimido ao reino celestial, por adoção e pelo sacrifício da cruz. Ninguém poderia fazer, somente o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que nos deu essa liberdade. E a nossa vitória, não a vitória do mundo, ela começou no ano 1, quando o Senhor foi crucificado e nos deu a liberdade. E assim nasceu a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é a placa, a Igreja de Cristo não é a religião. Eu sempre digo, a religião, ela atrapalha o cristianismo, os seguidores de Cristo. A religião atrapalha o verdadeiro cristão de se aproximar com Deus, porque a religião, ela faz um modo de que ela coloca muitas pessoas longe de Deus, mas próximos de ritos, de rituais e de muitas das coisas, rudimentos que os homens colocam. Mas vamos adiante. O chamamento que eu botei, na verdade, eu sempre fico ouvindo mensagens e uma me chamou a atenção. Um jovem perguntou para mim: Pastor, é verdade que eu ouvi desde a minha adolescência? Hoje um jovem já de uma certa idade, ele chegou, falaram para mim e eu cresci dizendo que quem comete suicídio não vai entrar no reino dos céus. Segundo esse jovem, também chegou em um momento dizer que chegou a atentar contra a sua vida. E ele ficou nessa dúvida. E aqui vamos procurar responder para ele, para todos aqueles que um dia tentaram dar cabo da sua vida. Eu quero te dizer uma coisa: você é um projeto de Deus. Peça do Espírito Santo de Deus força para que ele venha abrir a tua mente, o teu coração, te alegrar em Jesus Cristo e saber que dias melhores virão com Cristo para a tua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, o Senhor está nos dando a oportunidade para nos deleitar e falar da Tua Palavra. Que o Senhor venha, Pai, com a Tua Palavra, abrir o coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse adolescente e de todos aqueles que precisam ouvir, Pai. Uma palavra de renovo, de restauração. Porque a Tua Palavra é que edifica, a Tua Palavra é que renova, a Tua Palavra é que modifica todos os nossos pensamentos e nos faz fazer uma autoanálise para se aproximar de Ti. Não são os rituais do homem, Pai, mas sim a fé. Sabemos que a nossa fé ela vai crescer em ouvir a Tua Palavra. O Teu apóstolo, o Teu servo, Paulo declarou na Tua Palavra, afirmando em Romanos 10, 17, que a fé vem por ouvir a Tua Palavra. Mas muitos estão ouvindo a voz do homem, ritos do homem, a religião do homem,
empoderando, colocando regras e limites, mas não mostrando o verdadeiro reino que é a tua salvação que o Senhor nos deu. Mesmo nós não merecendo, o Senhor fez tudo por nós. E eu sou grato a isso, Senhor. Que o Senhor venha hoje, Pai, abrir a mente daquele pequenino para entender o quanto ele é amado por Ti. Ele não precisa ficar gritando aos cantos, berrando, para que seja todos ouvidos dizendo com eloquência, mas sim que ele venha ser sincero de coração, humildemente, clamando a Ti. Como Jeremias 33:3, clama a mim que do céu eu te ouvirei. Não é porque eu fique na esquina clamando, gritando, mas que eu fale em silêncio contigo, meu Pai, no temor, com Cristo e no amor. E nessa noite, o Senhor venha nos dar sabedoria e entendimento na Tua palavra. Amém. Não seja que nem o fariseu. Grita, pula, grita e fala, mas por dentro continua ainda com as mesmas práticas. Ritual, religião. O que Deus quer é o que fala no Evangelho de João 4:24. Adoradores. Adorar a Deus não é ficar se esperneando, gritando. Não. É ser sincero com Ele, obedecendo às suas leis, seus mandamentos e com amor ao próximo, sendo uma pessoa íntegra. Isso sim. E em verdade, vivendo a palavra de Cristo na sua vida. Mas vamos voltar ao tema. O tema que o rapaz perguntou de mim, que ele também expressou que chegou a tentar contra a sua vida. Não sabemos como é que foi a sua infância, a sua criação, mas ele disse que cresceu ouvindo isso. Que quem cometesse suicídio não entraria no reino. Bem, eu te convido a abrir a Bíblia, o manual do fabricante, e abrir em Juízes capítulo 16, e nós vamos falar do verso 28 até o 30. Mas a história, na verdade, ela começa do 23, sobre a morte de Sansão. A morte de Sansão. Mas o tema qual nós vamos compartilhar é do 28 até o 30. Juízes, capítulo 16, versículo 28 ao 30, que é o nosso tema. Por que eu peguei esse tema? Justamente foi quando, por ética, não posso falar o nome do rapaz. E ele está nos assistindo agora. Falei apenas o básico. Falei para ele, ouça, assista, pega um papel e uma caneta. E peça o Espírito Santo de Deus para lhe abençoar, para abrir seu entendimento. Mas a história de Sansão, ela vai justamente narrar um jovem que foi separado por Deus para fazer prodígios, para libertar, ser um homem de referência, mas ali ele também caiu. Aí você diz, onde é que entra o suicídio, irmão Aldo? Lembra que Sansão foi levado e depois de ser preso, foi colocado nas colunas do templo, onde ali estavam os príncipes e todo o pessoal dali, dos filisteus. E ali ele derrubou as colunas e todos foram a óbito. Aí a pergunta, Sansão não cometeu um suicídio? Vamos ler? Existe um mito na religião e muita gente fala de forma irresponsável, dizendo que quem comete o suicídio não entrará no céu. Bem, a Bíblia não tem nenhum texto afirmando isso. O único texto que diz que há um pecado que ele é incontestável e que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Está em Mateus capítulo 12, versículo 31. Não é a Bíblia diz.
Mateus capítulo 12, versículo 31, deixa bem claro que a blasfêmia contra o Espírito Santo, contra Deus, não tem perdão. Mas aí, você pode dizer assim, mas o que tem a ver a história de Sansão? Sansão foi como eu falei, foi separado, mas ele se perdeu no caminho. Mas no final, a história é bonita. Eu acho que todos já pegaram a Bíblia. Somente do versículo 28 ao 30. E diz assim a palavra do meu, do teu, do nosso Deus. E Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Deus, peço que te lembre de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. E abraçou-se, pois, Sansão, com as duas mãos à coluna do meio, e que se sustentava a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita e a mão esquerda sobre a outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todos que nela estavam. E foram mais o que matou da sua morte, o que matara em vida. Interessante, né? Nesse momento, Sansão matou mais gente na sua morte do que em vida. Sabemos que na história, os filisteus tentavam muitas das vezes atentarem contra a sua vida. E ele ali, Deus sempre para entrar com a sua providência. Mas o que fica interessante é que muitas pessoas começam a dizer: se Sansão sabia que ia morrer? Sabia. Sansão estava consciente que ia cometer suicídio? Sabia. Sabemos que Sansão, naquele momento, foi usado por Deus para dar cabo e fazer um ato de justiça sobre os filisteus, que era um povo mau daquela época, naquele momento, que eram pessoas que maltratavam, pessoas que blasfemavam contra o nosso Deus. É por isso que eu digo que existe um rito religioso que pessoas irresponsáveis começam a dizer: quem comete suicídio jamais entrará no céu. Olha aí. Não é melhor falar para a família daquela pessoa que cometeu tal ato uma esperança, dizendo que Deus fará o seu julgamento de somente um pecado que não tem perdão da blasfêmia? Porque eu devo entender que nos nossos dias de hoje existe uma doença. E qual é a doença desse século XXI? A doença que está às portas nada mais é do que nós vemos todos os dias. As pessoas mentalmente perturbadas. Muitas pessoas estão passando por isso. Na verdade, nós devemos saber que muitas pessoas estão doentes, levando a um ato de loucura, a depressão. Muitas pessoas estão passando dificuldades na sua cabeça com o irmão, com a esposa, ou com o esposo, com os filhos, com os pais. Tem pessoas que estão no 3º grau de depressão e fazem e cometem até mesmo loucuras de tirar a sua própria vida. Você está me entendendo? Então, como é que eu posso dizer se de repente uma pessoa que cometeu um suicídio, como é que ela estava vivendo? Qual eram as situações que ele estava vivendo e vivenciando no momento?
com a sua família, com o seu trabalho, com ele mesmo. Eu conheço muitas pessoas que não se aceitam como são. Elas acham que precisam ser notadas e uma certa vaidade para que elas possam ser aceitas pela sociedade ou até pelas pessoas. As pessoas se diminuem, se fecham. Quantas pessoas estão ali enclausuradas, sofrendo em silêncio, que criam dentro das suas mentes coisas que afastam e não deixam as pessoas se aproximar, ficam naquele mundinho. Então, eu sempre digo, é muita irresponsabilidade eu dizer, porque a Bíblia não dá base, dizendo que quem comete suicídio não vai entrar no reino dos céus. Mas sabemos sim, eu não posso colocar uma doença em uma ação totalmente consciente. Duas pessoas conscientes cometeram, sim, se deixaram se levar, porque a essência estava dentro. Um é Saul, o primeiro rei de Israel, e quando os filisteus começaram a atacar, ele se suicidou. Ele pediu até que um dos seus servos o matasse ele, porque ele não queria ser pego pelo inimigo. Ele fez aquilo consciente. E o outro é Judas, consciente, vendeu o nosso Cristo e trocou por moedas. Depressão. E se Elias, quando fez cair fogo do céu, que matou ali os 400 sacerdotes de Baal e de Aserá, se você olhar a história, não é só 400 não, meu amigo, são 800 pessoas, porque tinha 400 de Aserá e 400 de Baal. Para você ver a dimensão do poder que Deus se manifestou através do seu servo, mas com uma palavra que Jezabel, quando soube, disse que iria matar ele. O que ele fez? Ele se escondeu. Entrou um temor no seu coração. E ele desejou a morte. Olha só. Está desejando a morte, quer cometer suicídio. E Deus o tirou de lá. Sansão foi escolhido. Sansão cometeu suicídio, mas ele pediu: Senhor, dai-me uma vez. Leia o texto novamente. No 28, Sansão clamou: Senhor, e disse ao Senhor: Deus, peço-te que lembre de mim, dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Ele estava num ato depressivo. Ele tinha tirado a sua visão. Ele estava sendo humilhado. Mas ele se lembrou, ele se arrependeu, amado. Como é que eu posso dizer que a palavra arrependimento é um ato de profundidade muito grande? Se você voltar atrás do tempo, eu tenho um rei. Em 2 Crônicas, capítulo 36, vai falar do rei Manassés. Em 2 Crônicas, capítulo 36, anota aí e lê a história. Manassés era um rei que ele pegou seus filhos e deu como sacrifício às entidades. Deus castigou severamente Manassés por ter dado seus filhos a essa entidade. O que tem a ver isso, irmão Aldo, com a história do suicídio? Tem tudo a ver, que eu vou fazer a comparação para você, como o meu Deus ele é grande em misericórdia e em amor. Quero te lembrar, o único pecado
que não tem perdão é a blasfêmia. Mas o senhor acabou de falar de Saul e de Judas. Eles fizeram consciente. Essa é a diferença. Mas vamos lá, para você ver a comparação do amor de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 36, o rei Manassés, que deu os seus filhos às entidades como oferenda, Deus castigou ele severamente. Mas ele se arrependeu. O meu Deus, ele aceita um coração contrito, sincero de arrependimento. Mas, porém, eu devo te lembrar que as consequências, elas ficam. Deus te perdoa, mas não tira a consequência do pecado. Lembra de Davi? Davi extrapolou o primeiro mandamento. Ele se tornou Deus dele por escolha quando viu a mulher de Urias. Ele desejou, cobiçou a mulher de Urias, o 9º mandamento, não cobiçais. Ele matou Urias, não com as suas mãos, mas deu ordens para Joabe para que colocasse ele na linha de frente do 6º mandamento, não matarás. Mas quando Natã chegou à sua presença e contou a história da ovelhinha, ele ficou bravo, mas ele disse: tu és esse homem. E ele se prostrou aos pés de Natã, mas fazendo reverência a Deus. Pequei contra os céus e contra ti, Senhor. E ele foi sincero. O que eu quero dizer, assim como Manassés, que deu seus filhos para entidades, assim como Davi cometeu todos esses pecados, mas ambos foram sinceros. Então, a conclusão que eu te deixo para você: como é que eu posso dizer que uma pessoa que estava passando por um ato depressivo, com a qual viu aquela saída de Satanás, colocou as coisas naquela mente fraca, e ele foi enganado, achando que, tirando a sua vida, os seus problemas seriam sanados, sem olhar as consequências? Deus, vendo um homem que deu seus filhos, vendo um homem que matou, usurpou, roubou, perdoou. Por que ele não iria perdoar uma pessoa que estava doente? Falei sobre a questão da depressão do 3º grau, que se deixa ser levado, que se deixa ser evacionado. É muito mais suscetível de aceitar as coisas fáceis que o mundo oferece para ter uma falsa paz. Por isso que eu falei, é muita irresponsabilidade uma pessoa dizer: essa pessoa morreu porque ela cometeu suicídio. Mas será se naquele momento ela quis voltar e se arrependeu, e Deus viu que o que levou a ela foi um engano de um momento depressivo por situações? Nem todas as pessoas têm uma estrutura para suportar as perseguições. Eu e você vamos viver até ao encontro com Cristo. João 16, 33. No mundo tereis aflições. Nós vamos ter perseguição. Hoje nós vivemos em um país que, lamentavelmente, a Constituição foi rasgada. Os nossos deveres e direitos foram todos abolidos. Só é bonito no papel, mas na prática é lamentável. Pessoas que defendem ideologias ao contrário que a Bíblia nos relata, valores deturpados. Nós estamos vivendo isso. E quando nós resolvemos, e as pessoas que falam, que não concordam, que dizem que só o Senhor é Deus, que Ele está acima de tudo, somos taxados de intolerantes. Nós vamos ser perseguidos pelo nome de Cristo. Então Sansão estava consciente. Peraí, Sansão cometeu suicídio. Dá uma olhadinha
O que o Senhor fala? Abre a tua Bíblia. Em Romanos 8, capítulo 8, versículo 38 ao 39. Abre a tua Bíblia e marca. Quando nós estamos com Cristo, tem uma diferença. Ele não falou, Senhor, dai-me força, ele estava se aproximando de Deus. Romanos 8, e o versículo 38 até o 39 diz assim: porque estou certo, Paulo falando, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem no presente, nem no porvir, nem na altura e nem na profundidade, nem alguma outra criatura nos procederá e separará do amor de Deus, que está em Cristo o nosso Senhor. Naquele momento ele pediu novamente para se aproximar de Deus, e Deus ouviu. Ele pediu que concedesse mais uma vez. Ele sabia que ia morrer. Ele ia cometer o suicídio. Mas naquele momento Deus usou ele para pôr fim a um povo mau. Ele estava consciente. Então, por isso que eu estou te falando. A consciência de quem está servindo e a consciência de quem está se entregando. Ainda vou mais. Poxa, mas você está falando que Sansão fez tudo isso? Dá uma olhadinha. Abre a tua Bíblia. Abre a tua Bíblia. Nós vamos falar, se Sansão cometeu suicídio, Hebreus capítulo 11, posso errar. Hebreus capítulo 11, abre aí. Versículo 32. Diz assim a palavra do nosso Deus. Sansão lá, abre as suas colunas, derrubou o templo, matou todo mundo e morreu. Não é quem é o cara? Eu me lembro do Pelegrino. Morreu. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Nós estamos falando dos heróis da fé. Olha só como a coisa funciona. Pela fé, celebrou a Páscoa e a opressão. Hebreus, capítulo 11, versículo 32. As quais pela fé venceram os reinos e praticaram a justiça e alcançaram a promessa e fecharam as bocas dos leões. 30, já fechou, né? 33. Mas olha o 32. Volta no versículo. E mais, versículo 32. E mais, direi, falta-me em um tempo oportuno de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. O cara que cometeu suicídio seria até leviano de Deus. Como é que um cara que cometeu suicídio ali, naquele momento, está sendo mencionado no livro dos heróis da fé? Hebreus 11, 32. E que mais direi? Faltar-me-eia ao tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. 2 cabras que fizeram as coisas erradas, Davi e Sansão. Eu acho que Davi não cometeu suicídio, mas Sansão cometeu quando quebrou as colunas. Porque o que ele falou, Senhor, dai-me força, dai-me força. Dai-me força. Clamou o Senhor e disse, Juízes 16, 28, Sansão clamou o Senhor e disse, Senhor, dai-me, te peço, lembra-te de mim, dai-me uma força, só mais uma vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos.
e abraçou Sansão, as duas colunas. Ele pediu de Deus, ele se arrependeu de Deus. E Deus usou ele para que desse um fim naquele povo mau. Então, meu amado, se você se deparar com uma situação de uma pessoa que chegou a cometer suicídio, e quando você chegar perto daquela família, analise a situação, peça o Espírito Santo de Deus e conforte aquela família, para que diga que no último instante Deus não se aparta de nós. E o que você crê que no último instante aquela pessoa, naquele momento depressivo, pelas situações, clamou de Deus. Eu tenho um Deus de misericórdia. Se esse Deus que perdoa homens maus, por que não perdoaria uma pessoa doente, afligida? Você não gostaria de ouvir uma palavra ao contrário. Porém, se essa pessoa morrer sem confessar Cristo, porém, se essa pessoa cometer suicídio e não confessar Cristo, deixe que Jesus faça o julgamento. Em Mateus 7, do 1 ao 5, o Senhor coloca que nós não devemos fazer nenhum tipo de julgamento. Deixais ao justo juiz. E ainda fala mais da trave aos nossos olhos. E da mesma forma que nós julgarmos, também nós vamos ser julgados pela mesma medida. Mateus 7, do 1 ao 5. Cuidado. Não faça aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Então, se você chegar, conforte aqueles que ficaram, que vão sentir saudade daquele ente que se foi desta forma trágica. Não seja irresponsável, porque a Bíblia não te dá nenhum aval para você afirmar que aquela pessoa que cometeu suicídio não vai entrar no reino dos céus. Porque eu te dei esse exemplo de Sansão. Ele cometeu suicídio, mas foi usado por Deus. E que tanto é está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32, nos Heróis da Fé. Fala de Jefté, fala de Sansão, fala do grande pecador Davi. Deus mostra que não há pecado que possa apagar o sacrifício que ele fez por nós na cruz. Porque se eu achar que este pecado não tem salvação, eu estaria anulando o sacrifício de Cristo na cruz. Meu irmão, eu sei que você chegou e você falou para mim que tentou contra a sua vida, mas Deus te deu uma nova chance. Eu sei que você cresceu ouvindo pessoas dizendo que não tinha salvação e por isso você criou dentro do seu coração essa dor. Libere. Você é uma nova criatura. Por isso que quando Paulo, usado por Deus, Romanos 8, do 38 ao 36, fala que nós somos dele. Que você não deixe ninguém dizer ao contrário. Se você se arrependeu, eu te dei o exemplo de Manassés, em 2 Crônica 36, que um homem que deu os seus próprios filhos, mas se arrependeu. As consequências ficaram. Eu sei que você ficou com consequência na mente e até no seu corpo, quando você tentou atentar contra a sua vida. Mas pela graça e misericórdia de Deus, não permitiu. Porque naquele momento, você viu
que tinha algo mais ainda para ser feito. Sim, dizer que Deus tem um projeto para a tua vida. Que você guarde no seu coração. Você é um projeto. E que Deus te abençoe. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Amém.